Uma estratégia é literalmente o processo de transformação de uma aspiração ou de um conjunto de aspirações no outro conjunto de competências e habilidades para tornar a estratégia uma realidade. Quando a gente olha para a história recente do Brasil e olha para a mesma década de 60, o Brasil tinha um problema de segurança alimentar. E não só, o Brasil tinha um problema cambial. A gente não só não tinha alimento suficiente para um Brasil que estaria duplicando a sua população nas próximas décadas, isso era visível, mas o Brasil não tinha dinheiro para comprar o alimento que ele não conseguia produzir. E aí a gente declarou um conjunto de aspirações, tornar o Brasil autossustentável em alimentos dentro de algumas décadas. Essa declaração de aspirações, transformada em competências e habilidades, criou a Embrapa, o financiamento à produção agrícola, enviou, ao criar a Embrapa, uma quantidade imensa de brasileiros para fazer doutoramento no exterior, distribuiu dezenas de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação rural da Embrapa pelo Brasil, em todas as regiões, inclusive naquelas onde não haveria produção em escala, como no semiárido nordestino e muitas outras, e o resultado dessa estratégia do conjunto de competências, habilidades e recursos, porque isso não vem de um vácuo qualquer em algum lugar, a gente simplesmente não cria competências e habilidades a partir pura e simplesmente da dedicação de seres humanos, tem que ter recursos para isso. A consequência, 60 anos depois, é que em 2020, o Brasil teve um comércio exterior do setor agroindustrial de mais de 100 bilhões de dólares, com um superávit para o Brasil de mais de 80 bilhões de dólares, e foi isso, em boa parte, que sustentou a economia brasileira durante a crise da pandemia, onde caiu a produção industrial, caiu a produção em serviços, caíram todos os mercados e, muito pelo contrário, aumentou a demanda global por alimentos, aumentou a produção brasileira por alimentos, e a gente conseguiu um superávit que era impensável há 50 anos, há meio século. Aqui entra uma coisa muito peculiar sobre estratégias. Estratégias acontecem no tempo, no espaço e na escala de qualquer coisa. Obviamente que também acontecem dentro de um contexto. Quando a gente olha para o tempo, o espaço e a escala em que uma estratégia ocorre, a gente tem que, de mais de uma forma, interpretar o que a gente vai fazer dentro do que a gente podia chamar a oportunidade. Será que é o tempo de fazer agora? Será que o momento da gente tentar fazer alguma coisa, a janela de oportunidade, ela está aqui na minha frente agora, está ali logo depois, e eu tenho que me preparar para tentar fazer aquilo daqui a pouco tempo? Ou será que já passou? Um número muito grande de aspirações, e às vezes é bom a gente falar das aspirações declaradas pelo Estado brasileiro em suas múltiplas políticas, algumas delas que já têm meio século, elas são declaradas e elas, de partida, a gente já sabe que não dá para criar as competências e habilidades que transformariam aquelas aspirações em realidade. Vamos pegar, por exemplo, essa história do tempo da estratégia e vamos olhar para a Política Nacional de Informática. Ela existe desde 1972, consequentemente, há quase 50 anos. Ela vai fazer 50 anos o ano que vem. Vamos imaginar que a gente tivesse declarado alguma coisa como, dentro de uma década, em 1972, o Brasil terá desenvolvido competências e habilidades para ser competitivo em algum mercado de classe global. De classe global quer dizer, não precisa necessariamente vender chips para fora, mas a produção interna, vendida no mercado interno, é tão competitiva no mercado interno quanto seria se a gente simplesmente trouxesse todos os componentes de fora. Vamos imaginar que a gente tivesse declarado isso, né? E que não precisava ser uma década. Vamos imaginar que fossem 2 décadas.
Vamos lembrar que no começo do projeto Apollo, não havia a menor ideia nem de como construir um foguete para mandar pessoas à Lua e trazê-las de volta para cá. Então, foi tudo feito como teria sido feito se a gente tivesse declarado uma estratégia brasileira de componentes eletrônicos, de autossustentabilidade, de componentes eletrônicos digitais de classe global. Isso é diferente, vejam bem, do que a gente declarar que, por exemplo, nós vamos fechar o mercado brasileiro e nós vamos produzir nossos próprios componentes. A Rússia tentou fazer isso e deu no que deu, com muito mais recursos do que o Brasil, né? A China nem tentou fazer isso. Lá atrás, nas décadas de 70, 80, 90, ela, de uma certa forma, tenta hoje, mas a gente podia discutir essa estratégia depois. E as consequências dela e, eventualmente, os desdobramentos todos. Lá na década de 70, a gente declarou que o Brasil teria essa competência, essa independência, na época se chamava a independência tecnológica de componentes de eletrônica digital e, em geral, de informática como um todo, com a exigência até, e aqui no Brasil a gente declara as nossas aspirações em leis, né? Você declara uma lei que vai ter que acontecer determinadas coisas. Por exemplo, que os sistemas operacionais dos computadores que a gente iria usar seriam made in Brasil também. É claro que isso deu tudo errado. Deu tudo errado porque a gente não investiu. A gente poderia ter investido nisso, ter tido recursos para criar as competências e habilidades, mas a gente achou que a simples declaração das aspirações resolveria o problema. A gente não se ligou muito nos detalhes de que quando você declara alguma aspiração, elas não acontecem por passe de mágica. Então, nós perdemos o timing, o tempo no sentido do timing, de começar a fazer, de capturar a janela de oportunidade. Nós perdemos também o timing no sentido de tempo. Ao ter perdido a janela de oportunidade, a gente começou a alongar os tempos para fazer as coisas. E aí mesmo as coisas que poderiam ter sido competitivas, se a gente tivesse reduzido significativamente o escopo da nossa estratégia, decidido por aspirações mais limitadas, a gente perdeu absolutamente em tempo de fazer o que poderia ter sido feito se a gente tivesse reduzido as nossas aspirações.